Aqui vamos aprender a encontrar a equação de um plano tangente em um determinado ponto da superfície. Então a superfície nossa aqui vai ser exatamente essa região que está aqui em azul, né? Seria algo que estaria caindo aqui, se você não está entendendo um pouco a perspectiva, caindo aqui no nosso primeiro octante, né? Então seria como uma ladeira aqui caindo, né, em nosso primeiro octante. E esse carinha que está em vermelho aqui, essa superfície que está em vermelho, seria o nosso plano, né? O nosso objetivo nessa aula é aprender a encontrar a equação desse plano, ou seja, a equação do plano que toca a superfície em um determinado ponto. Chamamos esse ponto aqui de x0, y0 e z0, tá ok, pessoal? Nossa superfície é essa que está em azul e o plano, ou parte do plano, que está aqui em vermelho. Como é que a gente pode encontrar, por exemplo, a equação desse plano? E aí que está o grande problema, né? Na realidade não seria problema, porque a gente já tem todas as ferramentas. Para a gente encontrar a equação do plano, a gente precisa de um vetor, né, que seja normal a esse plano, ou seja, um vetor que seja ortogonal a esse plano. E também um vetor que faça parte desse plano. Então, por exemplo, um vetor que faça parte desse plano, a gente poderia pegar um ponto aqui, né? Vamos pegar esse ponto aqui. Vou até colocar em outra cor. Então, esse ponto aqui que está em verde, né? Vamos chamar esse ponto aqui de Q. E esse ponto aqui, ele é um ponto genérico dentro do plano, certo? Então, aqui a gente vai chamar de Q dos pontos x, y, z, pois ele é um ponto genérico dentro do plano. Se eu quiser um vetor dentro desse plano, basta eu pegar o ponto que está aqui no plano tangente, que faz parte do plano tangente, seria esse ponto em estudo, né? E esse vetor aqui, né, vai fazer parte do plano, ou seja, o vetor que vamos chamar, então aqui seria o nosso ponto P, por exemplo, né? Então o ponto em estudo aqui seria o ponto P. E o ponto genérico que está dentro do plano é o ponto Q. Então a gente formou com esse ponto Q, podemos formar um vetor, né? O vetor PQ. E esse vetor nada mais é que o vetor x menos x0, eu posso até trazer um pouco mais para cá, pois eu acho que não vai dar. Então o vetor PQ, né, ele é o vetor cujas componentes vai ser x menos x0, y menos y0 e z menos z0. Então aqui está a componente do vetor que faz parte do plano. A gente quer encontrar agora a componente desse vetor aqui. E se você lembra, o vetor gradiente, ele é ortogonal a uma curva de nível, né? Então, a gente vai ver um exemplo onde podemos transformar uma função, uma superfície, em uma função, melhor dizendo, né, com três variáveis. Isso aí vai dar uma superfície na quarta dimensão, mas só que a curva de nível, com as curvas de nível a gente pode trazer isso para a terceira dimensão. E com isso podemos encontrar o vetor gradiente. Lembra lá do nosso vetor gradiente, né, o del f, certo? Esse del f no ponto x0, y0 e z0 é exatamente o vetor que queríamos encontrar, né? E como é que a gente encontra esse vetor, pessoal? Porque esse vetor, olha só a grande jogada. Esse vetor aqui, multiplicado por esse vetor, então o produto desses dois vetores vai ser igual a zero. E com isso a gente pode encontrar a equação do plano. Veja, como é que a gente pode encontrar, por exemplo, o vetor gradiente del f no ponto x0, y0, z0? A gente já aprendeu isso em gradiente, certo? Isso aqui nada mais é que a derivada, né, da função no ponto, ou da direção x, no ponto em questão, né? Então seria no ponto aqui x0, y0, z0. E as suas componentes é exatamente as derivadas nas direções x, y e z naquele ponto, tá ok? Olha só que maravilha. Então, isso aqui já nos dá exatamente as componentes desse vetor. Se multiplicarmos, então, esse vetor, né, esse vetor gradiente, com o vetor que encontramos ali no plano, né, esse vetor aqui, que ele é genérico dentro do plano, pegamos um ponto genérico, então temos aqui um vetor que está dentro desse plano. O produto desse vetor gradiente com esse vetor, aqui que chamamos de PQ, certo? Então, o produto desse vetor com esse produto vai ser igual a zero. E aqui que está a grande jogada. Com isso aqui, a gente pode encontrar a equação, tá? A equação do plano tangente. Olha só, porque quem seriam as componentes desse vetor aqui, né? Então, isso aqui, esse vetor aqui, nada mais é que
del f com relação a x, eu não vou colocar o ponto aqui, que a gente sabe que é o ponto em questão, del f em relação a y e del z em relação a, melhor dizendo, del f em relação a z, certo? Então, vamos ter aqui del f em relação a z. Isso aqui multiplicado pelo nosso vetor pq, que é x menos x0, y menos y0 e z menos z0. E esse produto vai ser igual a zero. Então, esses produtos aqui iria nos dar, né? A gente sabe como multiplicar dois vetores. Teríamos aqui, então, del f com relação a x multiplicado por x menos x0, mais, né, del f sobre del y multiplicado por y menos y0. E aqui vamos ter também o del f multiplicado por del z, multiplicado também, ou melhor dizendo, por del z, né, multiplicado por z menos z0. A gente vai fazer aqui um exemplo, tá, para enxergarmos isso aqui. Então, aqui está a equação do plano, né, a equação do plano tangente no ponto em questão, né, no ponto que estávamos estudando aqui. Vamos pegar um exemplo, né, pois nada melhor que um exemplo para exemplificarmos, né? Claro que sim, né, se é um exemplo, a gente vai exemplificar, mas para entendermos o que estamos falando aqui. Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma superfície Z, né, que é dado exatamente pela equação 4 menos x ao quadrado, 4 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado. Então, como é que a gente pode encontrar a equação tangente, né, que passa no ponto, por exemplo, vamos colocar aqui o ponto 1, 1 e 1. Ponto bem simples, né? Vamos encontrar a equação do plano, né, tangente, que passa nesse ponto aqui, né? A tangente é a superfície, essa superfície aqui que passa nesse ponto. Então, qual a grande jogada aqui? Vamos passar o z para o segundo membro. Então, vamos ter aqui, organizando, menos x ao quadrado, menos 2y ao quadrado, menos z mais 4. Então, aqui a gente tem uma superfície, né, que está com 3 variáveis. Isso aqui estaríamos na quarta dimensão, né? Porque, por exemplo, a função que tem 2 variáveis, a gente estaria trabalhando em 3 dimensões. A função que tem uma variável, a gente está trabalhando em uma dimensão. Essa aqui, como tem, essa superfície aqui, né, como tem 3 variáveis, estaríamos trabalhando na quarta dimensão. Só que esse zero aqui é exatamente a curva de nível, né? É o primeiro nível dessa superfície. Então, daria para colocarmos aqui, então, já lembrando que a curva de nível a gente consegue trazer para uma dimensão a menos, como a gente viu nas curvas de nível, né? Então, isso aqui é algo bem simples também de colocarmos em uma superfície. Mas a gente não precisa colocar. Isso aqui vai dar um paraboloide, né? Já vimos na superfície quádrica, superfícies quádricas, né? Só que não vai precisar aqui. O que a gente vai precisar aqui é o seguinte, é encontrar o nosso vetor gradiente, ok? Da função no ponto em questão. Então, o ponto ali seria 1, 1 e 1, né? E como é que a gente encontra esse vetor gradiente? Ora, esse vetor, basta encontrarmos as derivadas parciais na direção x. Aqui seria, com relação a essa superfície, seria menos 2x. Já que com relação a x, né? Então, aqui é com relação a x. No caso aqui, o nosso vetor gradiente que a gente está encontrando seria esse vetor aqui, certo? Então, na direção x, teríamos aqui menos 2x, já que todas as outras variáveis aqui e a constante são tudo constantes, né? Então, com relação a y agora, então a gente está encontrando com relação a y. Com relação a y, teríamos aqui menos 4y. E com relação a z, teríamos menos 1. Já que com relação a y, todas as outras seriam constantes, ou seja, seria 0. E com relação a z, todas as outras também seriam constantes, seria 0. Então, aqui a gente tem o nosso vetor gradiente, certo? O que a gente precisa agora é encontrar um vetor, um outro vetor que faz parte do plano. Vamos chamar esse vetor aqui do ponto, né, um vetor genérico x, y, z. E esse vetor aqui, então o nosso vetor agora pq, ele faz parte do plano. E esse pq nada mais é que x menos 1, y menos 1 e z menos 1, certo? Já que o vetor pq nada mais é que as componentes de q menos as componentes de p, certo? Isso aqui formaria o nosso vetor pq. Beleza, o que a gente sabe agora é que esses vetores, já que esse vetor ele vai ser sempre ortogonal aos vetores que estão no plano, já que ele é ortogonal ao plano, então esse produto pq e del f, certo? No ponto ali em questão, no ponto 1, 1 e 1, isso aqui vai ser igual a 0. Mas quem é pq? Pq, as suas componentes, vai ser x menos 1, y menos 1 e z menos 1. Isso aqui multiplicado por
del f, que vai ser, a gente esqueceu aqui, né, de substituir o x aqui. Então, vamos ter as componentes de del f, é menos 2. O y aqui é 1, vamos ter menos 4. E o z vai ser o próprio menos 1. Então, aqui a gente já tem as componentes do del f. É menos 2, menos 4 e menos 1. E esse produto vai ser igual a 0. Então, multiplicando as componentes aqui, vamos ter menos 2 multiplicado por x menos 1, menos 4 multiplicado por y menos 1 e menos 1 multiplicado por z menos 1. Isso tudo vai ser igual a 0. Então, reescrevendo aqui, vamos ter menos 2x mais 2 menos 4y, certo? Menos 4y mais 4. Aqui vamos ter menos z, certo? Menos z. E aqui mais 1. Isso tudo vai ser igual a 0. Então, reorganizando aqui, vamos ter menos 2x, menos 4y, menos z. Aqui vamos ter 4 mais 2 é 6, mais 1 é 7. Então, aqui vai ser igual a 7 e tudo isso vai ser igual a 0. Então, aqui a gente tem a equação do plano tangente, né, que na superfície, o plano que tangencia essa superfície aqui, nesse ponto aqui. Tá ok, pessoal? Então, era isso sobre a equação do plano tangente, né? O interessante é que esse plano, ele nos dá todas as retas, né? Isso aqui é interessante também. O plano tangente à superfície no ponto, ele nos dá todas as retas tangentes que tocam aquele ponto, né? Ou seja, temos aqui várias direções naquela região. E esse plano, ele se aproxima da superfície próximo àquele ponto, né? Então, ele tem a mesma função que uma reta numa função de uma variável, né? E o plano tangente, ele tem a mesma função que uma reta numa função com uma variável, tá ok? Então, era isso que tínhamos para falar sobre plano tangente. Eu espero vocês na próxima aula. Então, inscreva-se aí no nosso canal, né? Deixem mensagens no nosso site para podermos melhorar cada vez mais. E conheça o nosso site, né? matematicabajosé.com. Até mais, galera!